Então, estimado, depois desse show da banda Chapéu Preto, vamos para o último bloco do programa. E, evidentemente, que lá no finalmente vem o Pinga Fogo, né? Vai te preparando aí. Mas eu toquei nesse assunto aqui antes do intervalo, da cirurgia ortognática. E você me dizia, Neri, são poucos profissionais que fazem isso, eu estou entre eles, em Rio do Sul, no Alto Vale, em Blumenau, no Hospital Santa Catarina. O que é essa cirurgia ortognática? Nome complicado, né? Complicado. Então, esse nome, a derivação dele, né? A origem dele, etimológica da palavra, né? Ela vem da união de dois segmentos. Um é o orto, que é correto, gnática, maxilar. Então, é a cirurgia que melhora a posição ou corrige a posição dos maxilares. Por exemplo, existe a pessoa que o maxilar inferior cresceu muito. Queixo para frente, vamos dizer? Queixo para frente. Queixo comprido? Queixo comprido. Esse é o paciente que a gente chama de classe 3. E existe o paciente que o queixo cresceu pouco para trás. Está curto para trás, vamos dizer, não tem queixo. Não tem queixo. Não tem queixo. Não tem pescoço. Não tem queixo. Esse é o paciente classe 2. Então, esses são basicamente os padrões que a gente tem de alterações do desenvolvimento dos maxilares, que junto leva a alterações nos dentes. Então, ou seja, a pessoa não tem uma mordida correta. Aí ela vai procurar quem? Um ortodontista para colocar aparelho. Aí o ortodontista vai esclarecer, não, olha, eu consigo arrumar teus dentes, só que o teu problema não está na posição dos teus dentes só. Está no problema que os teus ossos não cresceram de maneira correta. Ou um cresceu pouco, o outro cresceu muito. E aí nessa situação você vai precisar o quê? Junto com o aparelho, usar o aparelho, fazer uma cirurgia para poder melhorar a posição dos teus ossos para encaixar os dentes. As duas coisas têm que casar? Totalmente. 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 Tá. E daí, quando o queixo é comprido? Ou vamos trabalhar no queixo curto primeiro. Que eu vi uma imagem aí que me chamou a atenção de uma figura carimbada nossa, gente nossa, família nossa, muito conhecido, que é o nosso Marquinho do Cachorro Quente. Pois é, ele está hoje com 8 dias de cirurgia só. Eu, um pouco antes de vir para cá, eu passei a fazer uma visita para ver como é que ele estava. Aí ele disse, não, doutor, você não quer que eu vou lá, falar lá que quem quiser fazer, pode fazer aqui. Ah, ele queria vir no programa? Ele queria vir aqui. Ele falou que é uma das coisas que ele não se arrepende na vida dele ter feito isso. Você vê com 8 dias de cirurgia. Inchado ainda, tem edema, tem inchaço, né? Tem os desconfortos, ainda não está abrindo a boca normal, né? Mas está extremamente satisfeito com o resultado. Porque a gente... Mas como é que é feito? Eu estou vendo ali na tela, estimado. A fotografia, a imagem do lado esquerdo é como era antes? Como era antes. E o que está na frente é como está agora? Exatamente. Ainda com inchaço? Ainda com inchaço. Como é que é feito isso? Isso é Bom, feito... eu não considero isso um milagre, evidente que não. Isso são estudos, desenvolvimento, conhecimento, prática, enfim, os melhores mestres do mundo ensinando. Mas como é que consegue chegar numa coisa tão fantástica de uma melhoria que a autoestima, o tesão, tudo vai melhorar na pessoa, estimado. Não é verdade? Imagina o cara se gostar mais, uma coisa fantástica. Vai se amar mais, vai olhar no espelho. Meu, que espetáculo. Eu não sei o que eu vou fazer para melhorar, porque eu acho que não tem muito o que fazer, né? Mas vamos falar do Marquinho, né, estimado? Essa é uma cirurgia no osso. No osso. A gente corta os ossos dos maxilares. Tanto no arco superior quanto no arco inferior. Mas tira osso fora, pedaço, enxerta osso, como é que é? No caso de a gente colocar o maxilar inferior para frente... Que era o caso dele? Como é o caso dele. O caso do Marquinhos? Isso. Como é feito o corte no osso, ele é feito de uma maneira que o osso trabalha como se fosse uma gaveta, abrindo e fechando, para não perder o contato. E para fixar esse osso, de imediato a gente usa placa e parafuso de titânio. No meio dessa placa e parafuso de titânio é adicionado o quê? O material de enxerto ósseo para facilitar a consolidação óssea. Que é a recuperação. Que é a recuperação. Consolidação e recuperação. Exatamente. Para o osso manter naquela posição que a gente avançou. No Marquinhos, a gente pode observar que essa região aqui, ela era extremamente posteriorizada, muito próxima do pescoço. Com uma papada embaixo também, né?
Desculpa, Marquinhos, mas é uma papadinha, não é? Muitos têm isso aí, né? Eu tenho papo porque eu falo demais, então... Mas tem uma papada aqui também, né? Claro. Esse excesso de tecido nessa região, né? Isso aqui é pele, é sobra de pele. É pele com um pouco de gordura. Tecido adiposo. É, né? Um pouco de tecido adiposo. É, né? Isso também sai junto fora. E esse tecido adiposo nessa região, não. Nessa Não? região aqui a gente geralmente não remove. Não remove. Em alguns casos eu já removi, na mesma cirurgia, mas no caso dele, não. Tá, então ali você fez a cirurgia e implantou esses titânios, esses... Isso. A gente fez um corte no osso, né? Colocou ele pra frente. E aí a gente vê, olha o resultado aqui nessa região, ó. Isso aqui foi só o osso que esticou. O osso que esticou. A pele foi junto. Quando a pele foi junto, essa sobra que existia aqui deixou de existir, ó. Mas olha que espetáculo, estimado. A outra região, olha, observar a região do mento, do queixo, né? Olha como ela era posteriorizada em relação ao lábio inferior. No pós-operatório, olha como o lábio inferior tangenciou a ponta do queixo. Isso é automático ou corrige aqui no... Não, isso é pelo osso. É pelo osso. O osso faz isso, moldar isso aqui tudo de novo? Exatamente. Ele vai se moldando? Vai se moldando. A gente mudou a posição da base óssea e a pele só seguiu. Por isso que eu tem esse contorno aqui, ó. Que espetáculo, estimado. Isso eu não tinha me deparado, porque às vezes você vê um cara, alguém na rua conhecido, e de repente você, mas esse cara mudou muito, fez uma plástica, não fez uma plástica. Não, isso não é uma plástica. Uma cirurgia no maxilar. É uma cirurgia no maxilar, não é uma plástica. E que a figura mudou totalmente para melhor, esse é o detalhe. Olha a visão frontal, a gente observa, esse excesso de tecido não existe mais já. É uma mudança, vamos dizer assim, radical. Radical. Radical, mudança radical, podemos chamar. Tem algum outro caso? Eu tenho um caso aqui também de uma paciente que, pelo contrário dele, existia um excesso, né? Ao invés da... Isso é uma cirurgia de quantas horas, estimado? Essa cirurgia, em função da complexidade que foi, o número de... Ela é uma cirurgia que pode variar de 3 horas a 6 horas. Essa durou quanto? Mais ou menos umas 6 horas. 6 horas. 6 horas de cirurgia. No hospital, evidentemente, No hospital. claro. No hospital. Carece cirurgia, anestesia geral, carece de uma UTI próximo, que a gente não sabe o que vai acontecer, porque toda cirurgia é uma cirurgia. Existe risco. Existe risco. Quem diz que não vai operar um paciente e não tem risco, não tem risco, está mentindo. não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Primeira coisa, não sabe o que está fazendo. É verdade. Eu tinha um professor que sempre falava assim, você quer começar a operar? Então tá bom, no primeiro ano de residência. Então vocês vão estudar todas as complicações de todas as cirurgias. E eu vou fazer uma prova. Quem ganhar menos de 8 não passa para o R2, que era o segundo ano de residência. Que era para fazer a cirurgia. Fazer cirurgia. Então você só vai começar a fazer depois de saber tudo que pode dar. Você não tem que ter medo, você tem que ter respeito. Mas você tem que saber tudo que pode acontecer de errado numa cirurgia. Não adianta achar que cirurgia é mil maravilhas, que não é. Claro, lógico. Não é nem cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso. Não é nem para quem opera e nem para o paciente. Nem para os dois. Esse caso aí é um pouco diferente do caso do Marquinhos? Esse caso é um pouco diferente porque essa paciente, diferente do Marquinhos, ela tinha a mandíbula grande. Pode observar aqui, olha como essa paciente é uma paciente de classe 3, ela é uma prognata. Olha como o arco inferior era extremamente grande, olha como faltava suporte no arco superior. Que é esse arco superior que você fala é abaixo do nariz? É abaixo do nariz, essa região. Mas o queixo está para frente também. O queixo está para frente. Esse para frente, o do Marquinhos era para trás. Esse é para frente, sem a papada. Sem a papada. Sem a papada. Pele esticada. Aí a gente fez a cirurgia nela. Essas datas aqui ilustram bem, ó. Essa aqui é uma 23/11, é antes da cirurgia, tá? Então aqui a gente tá quase com uns 40 dias aproximadamente. Olha a mudança facial que houve. Olha o lábio superior que ela não tinha, agora ela passou a ter. É verdade. Mulher não gosta do vermelhão do lábio superior? Ela gosta que aparece. Olha como o vermelhão do lábio superior agora existe. É outra pessoa. É outra pessoa. Olha como a ponta do nariz. Olha o nariz, o tamanho que ficou. Olha a redução do tamanho. Mas eu não mexi no nariz, eu mexi na maxila, no osso do maxilar superior. Eu coloquei ele para frente 8 milímetros. Eu coloquei todo o maxilar superior junto com os dentes 8 milímetros para frente. Aí a gente tem esse resultado. Agora, mesmo eu colocando a mandíbula para trás, não ficou papada. E olha o contorno do queixo dela. Não ficou um contorno feminino? Ficou bem feminino. O nariz bem feminino. Os lábios bem feminino. É isso que Imagina a autoestima dessa mulher, né? Muito. E aí, olha numa visão de 3/4. Olha o rosto dela como não ficou muito mais harmônico. É verdade. Olha na outra visão sorrindo. Agora, olha a mordida.
Porque isso também causa problema na mordida, né? Porque a nossa orientação de tratamento é a mordida, porque a principal indicação é melhorar a mordida, mas o estético facial, ele é uma consequência. Uma consequência. Tem que melhorar a mordida. A mordida. Claro. Só tu não pode melhorar a mordida e piorar a estética facial. Tem que lembrar que tu tem que pesar. É uma balança. Tem problema de respiração no caso desse aí, que nem o marquinhos do nariz, aquela coisa toda? Muito, porque assim, ó, muitos pacientes com queixo curto respiram mal. Então, era o caso do Marquinhos. Que era o caso do Marquinhos. E o queixo comprido respira em demasia? Não podemos dizer que respira em demasia, mas às vezes o que acontece é que o queixo é muito grande e a maxila, a parte de cima, é muito para trás e o nariz é muito fechado e a pessoa não respira bem pelo nariz. E depois da cirurgia eles chegam, doutor, eu não sabia o que era respirar pelo nariz. E para dormir isso também tem consequência, então? Muitas consequências. Muitas consequências. Um sono muito melhor. Porque a pessoa consegue, diminui a chance de acontecer o quê? Uma coisa de apneia obstrutiva do sono. O que é a apneia obstrutiva do sono? É a pessoa que durante a noite, em função do relaxamento da musculatura, para de respirar. Aí acorda com problema. Afogado. Afogado, né? Afogado. Porque a apneia pode afogar. Ah, exatamente. Para de respirar. Para de respirar, né? Exatamente. E essa mordida final, então, ali, depois de 180 dias, é aquela mordida última da direita. Na verdade não chegou a 180 dias. Aqui nós estamos mais ou menos com 90 dias. Então, se você observar na primeira mordida, os dentes inferiores aqui e os dentes superiores, ela não conseguia cortar com os dentes da frente, ó. Ela não tinha relação. Ela não existia engranamento dentário. No pós-operatório imediato, olha o engranamento que existe. Mas você imagina o que é viver até os 23 anos sem saber o que é cortar com o dente da frente um alimento? Isso, só quem passa por isso sabe. A gente não sabe porque a gente não sabe. Claro, não passamos, não sabemos. Não sabemos. Quem passa é que sabe. Não passa que sabe. Aí, esse aparelho, no caso, toda a dentição com o aparelho, você devolve esse paciente para o seu colega que indicou a cirurgia. Exatamente. Aí vem esse trabalho também da parte dentária com aparelhos, que é para melhorar toda... O engrenamento dentário. O engrenamento. Chama engrenamento, né? Isso. Para que os dentes realmente se encaixem também. Olha, doutor Pablo, estimado, parabéns. Parabéns. Esse conhecimento dessas coisas eu não tinha nem visto, nem me deparado, não tive casos na minha família, então chama atenção porque é uma coisa que muitos têm problema, muitos não procuram o profissional, muitos talvez têm medo até de procurar um profissional, porque é uma cirurgia de 3, 4, 5 horas, mas que vai ter resultado extremamente positivo. Extremamente positivo. As pessoas quando voltam, depois, já desinchado, sorrindo, como é que é esse encontro com o profissional, a felicidade, esse momento histórico? Eu considero histórico. Que a pessoa é outra pessoa. É outra pessoa. Acordar de manhã e se gostar. E se gostar, né? A pessoa começa a higienizar melhor os dentes. É verdade. Ela se olha lá, não, agora me gostei. A vaidade aumenta. Então, eu já tive experiência de pacientes que nunca colocaram uma maquiagem, com 20 anos. Tá? Eram inibidas, não tinham namorado. Depois da cirurgia, a gente olhava lá, ó, maquiada. Maquiada. Namorando, amando. Namorando. Feliz da vida, dançando, curtindo a vida. A cirurgia vai muito além de cortar ossos e arrumar. Ela vai o quê? No psicológico, no emocional, no bem-estar. A palavra que eu mais gosto de ouvir dos pacientes é assim, doutor, eu faria tudo de novo. Tudo de novo, né? Essa é a palavra. E eu acho que além desse o visual, essa beleza que daí fica, que não é uma plástica, vamos deixar bem claro, mas também a funcionalidade, né? Isso aqui funcionando bem deve ser um espetáculo, e funcionando mal é uma porcaria. É outra qualidade de vida. Você ir num restaurante e poder comer o que você quer. Você imagina? Estimado, nosso tempo está correndo. Eu sou obrigado a fazer essa pergunta que eu anotei aqui, que a gente se depara muitas vezes com aquele sorriso gengival. Dentes, gengiva grande, a pessoa bonita de rosto, mas se depara com aquilo que não agrada. Nem a pessoa que tem o problema e nem quem está observando o problema. Ou aquela estética que não agrada. Tem aí, temos lá, ó, na tela, é verdade, ó. Meu, lado esquerdo é como é que era antes? Isso. Então, como é que faz? Você explica? Então, o sorriso gengival, às vezes, ele acontece porque esse osso superior, a parte de cima da arcada, ele cresceu muito de cima para baixo. É esse osso que está acima dos dentes aqui, chegando no nariz, é isso? Isso, até embaixo dos olhos. Até embaixo aqui, dos olhos. Ele cresceu muito no sentido vertical. E aí o osso ficou alongado. Isso a gente chama de terço inferior, ou terço superior, desculpa, da face alongado. Muito osso, mas se a pessoa tem dentes de tamanho normal,
como ela tinha, ó, dentes de tamanho normal. E a queixa dela era qual? Sorriso gengival. Ela tinha muita, assim, vergonha de sorrir. Vergonha de sorrir. Ela fica retraído, né? Ficava. Para não mostrar as gengivas, vamos dizer Isso. assim. Que A é- exposição das gengivas. Que não é estético, né? Que não é estético, tá ali. Olha, ó, como é que ficou. Aí depois da cirurgia, o que a gente faz? A gente faz a cirurgia no osso e tira uma fatia do osso. Uma fatia do osso. Aí ele vem Pra cima. para cima, a gengiva sobe. A gengiva sobe E toda. some como está lá naquela foto direita. Exatamente. É uma cirurgia também demorada? Essa é uma cirurgia de umas 2 horas, 2 horas e meia. Menos traumática do que aquela anterior do caso das anteriores. aí. Eu não vou dizer menos traumático. O nível de trauma é o menos. É o mesmo, né? Só que o detalhamento de cada técnica é diferente. É isso que diferencia, não é a questão de trauma. Por recuperação, a recuperação é mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? É mais ou menos, não muda. Em todos os casos, o Marquinhos, aquela outra situação daquela outra senhora, do queixo comprido, queixo curto Marquinhos, queixo comprido aquela senhora, e essa do sorriso gengival, vamos dizer assim. Sim. Quanto tempo a pessoa está totalmente desinchada aí? 2 meses, 3 meses? Porque tem um tempo... Os primeiros 20 dias são os piores. Doutor Pablo, eu vou pensar dor, né, doutor? Dor tu não vai ter. Não vai ter dor? Sou bem sincero, você não vai ter dor. O que é a pior Como não vai parte? ter dor? Você arrebentou aquilo de tudo para corrigir? Sem dor. Pós-operatório, a pior parte é o edema, é o inchaço, a pressão, aquilo parece que está trabalhando. Ali dói. Ali, não, a sensação é desagradável. sensação é desagradável. Mas não é dor. Tanto que os pacientes tomam analgésicos 3 a 5 dias só pós-cirúrgico. Aí 40 dias a pessoa está praticamente com todo o inchaço saiu. 1 ano é o tempo que demora. Por quê? Neri, descolo toda a musculatura da face. E isso para se aderir no osso é 1 ano. Você está estabelecido ali na frente do Verdão. Isso. Do Verdão, né? Centro clínico. Ali junto com o Dr. Luiz Antônio Trerweiler, é isso? Isso, é legal. Onde estava o Dr. Célio Reze, Exatamente. hoje aposentado, merecido as férias, curtindo a vida, viajando para a Itália, aquela coisa toda, mas o meu compadre Luiz Antônio está lá, né? Tá lá firme e Trabalhando, forte. Firme feliz e da forte. vida. Esse é o meu estimado, o meu estimado. Estimado, alguma consideração, nós ia o Pinga Fogo para encerrar o programa? Fica bem à vontade para o nosso telespectador, falando de saúde bucal, como é que está a odontologia, hoje a nível de Santa Catarina, Brasil, enfim, você que vivencia isso no dia a dia, é a sua profissão e você é com todo respeito, um tarado pela profissão. É verdade. Se você me perguntar o meu hobby, tá, eu vou dizer, adoro ler artigo científico. Já não vou mais perguntar do Pinga Fogo. Eu vivo isso. Eu gosto, Você ama de paixão o que amo faz? de paixão que eu faço. Entendeu? Até para ver o resultado, né? Porque o resultado final Aquilo que é o combustível da coisa, sabe? Porque você deitar a cabeça no travesseiro, aquilo lá ficou bonito. Aquilo ali, ele parece que te empolga para estudar mais e buscar mais coisas. buscar mais força, né? Estimado, nós vamos ao nosso Pinga Fogo com a nossa banda Chapéu Preto. Pinga fogo, pinga fogo. Então, estimado, o estimado tem... O Robin você já falou, né? Odontologia, uma tara, gosta, quer ver resultado sempre positivo, trabalha muito, viramos a página. Você tem um esporte que você gosta de fazer? Não é de esporte. Não sou do esporte. Né? Jogo um pouco de tênis, mas muito pouco. O tênis do pé, quando tira? Não, o outro tênis, mas muito pouco. Muito pouco. Então não tem um time do coração. Também não A religião do estimado? Eu sou católico, praticante, Praticante. acredito muito em Deus, Deus acima de tudo, e sempre com Deus e sempre junto com Deus. A família, você que seu pai, mãe, estão aí, você tem irmãos, certamente tem, né? A família para você que é lá do Rio do Campo, do Taió, enfim, é nosso, da nossa casa, é gente nossa. Família é o espelho, onde a gente tem que sempre olhar, será que isso que eu estou fazendo vai agradar o que o meu pai e minha mãe sempre me ensinaram? Fazer sempre uma reflexão, né? Exatamente. Estimado, Deus para você, como é que é essa imagem, essa figura que está aí amparando suas mãos, sua inteligência, nos amparando aqui na RBA, nosso cinegrafista, nossa produção, nossos convidados. Como é que é essa figura, como é que você imagina isso? Deus acima de tudo, sempre na frente, conduzindo, guiando. Acredito muito
existe, está aqui, está onde a gente pode imaginar. E deve ser, né, o alicerce tanto para agradecimento quanto para pedidos. Quanto para pedidos, na verdade. Para agradecimento, quanto para pedidos. O prato preferido do estimado? Ah, eu sou faminto por uma bela massa. Bela massa com belo vinho é o meu... Família de italianos? A parte da minha mãe é italiana. Tá explicado. A bebida para acompanhar essa massa aí? Belo vinho. Belo vinho. Sou Tito? Sou amante de um Cabernet, de um Cabernet Sauvignon, de um Pinot Noir, Oh, do só Malbec. coisa boa, estimado. Estimado, doutor Pablo Leite é um profissional de sucesso? Eu acho que sucesso, eu vou dizer assim, Neri, até hoje eu me sinto um profissional realizado até onde eu consegui chegar. 100% a gente não vai ser. Não adianta Por dizer. unanimidade, até porque ela é burra, né? Exatamente. É, Aí ela que é é o boa. problema. É. Você dizer que é 100%, aí que você está entrando no caminho errado. Mas daquilo que eu já obtive sucesso e daquilo que eu pude inovar, porque o que eu gosto, Neri, é de inovar. Alguns artigos meus científicos são de técnicas novas, que foram publicadas e que algumas delas hoje muitas pessoas já utilizam. Eu já utilizo, né? Isso também é um momento, então, vou fazer a pergunta. Felicidade para você. É uma felicidade. É uma felicidade. Certo. Mas o sucesso, eu acho que não é que é um sucesso. Eu sou uma pessoa realizada. Entendeu? A odontologia no Brasil, muito evoluída? Muito. Muito. A odontologia, ela hoje é tão científica quanto a medicina e qualquer outra área da saúde. Ela é tão científica quanto. Ela deixou de ser aquela fase mecanicista em que se olhava o dentista, hoje cirurgião dentista, como simplesmente um mecânico da boca. Estimado, para encerrar, o que você mais detesta no ser humano e mais admira no ser humano? Esse bicho que é o bicho homem, na verdade. Eu não tenho que ter tempo ou espaço na minha mente para detestar. Eu acho que eu tenho que ter tempo para olhar para coisas boas, aprender com elas, melhorar com elas e valorizá-las. Estimado, E, que Deus te estimado, proteja. Muito obrigado por ter vindo no programa. eu que lhe agradeço a excelente oportunidade. Ah, tá bom, fique à vontade. À vontade. Eu recebi o estimado aqui com muita honra, depois que fui saber que o irmão da Nani, o doutor Felipe, professor universitário, universidade, odontólogo,